Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, no último vídeo sobre religião, nós tratamos do Apocalipse sobre algumas perspectivas. E aí eu falei sobre o Apocalipse na visão dos assembleianos, na visão dos Testemunhos de Jeová, dos próprios católicos, né, do cristianismo de um modo geral, mas só deu uma pincelada e muita gente ficou perguntando, e aí Cleiton, como é que é o Apocalipse na visão adventista? Qual é a interpretação adventista do Apocalipse? E nesse vídeo de hoje você vai entender e vai aprender como é que se dá o Apocalipse, o grande conflito, o final dos tempos, como é que os adventistas interpretam isso, tá bom? Dito isso, eu sou Cleiton Costa e esse é o Amor, Política e Religião. Se você gosta de temas relacionados à religião, geopolítica, polêmicas, amor, algo do tipo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que você vai encontrar muito conteúdo legal por aqui, tá bom? Dito isso, o que acontece? A Igreja Adventista ela tem uma interpretação bem peculiar e para alguns até particular do final dos tempos. Vamos partir do primícia do que a gente considera tempo do fim. A partir de 1844 é um período que nós consideramos, a partir dali deu início a um período que chamamos de tempo do fim, que os adventistas chamam de tempo do fim. E por que essa contagem é a partir de 1844? Porque dentro da crença adventista cria-se que ali se cumpriu a profecia das 2.300 de manhãs. Ali foi o final desse período profético e a partir dali deu início a um processo que nós chamamos de juízo investigativo, que são temas um pouco complexos que a gente vai deixar para um outro momento, tá bom? A gente vai tratar aqui agora dessa visão apocalíptica, dessa visão de tempo do fim, do final do grande conflito e do ápice da história desse mundo, que será a volta de Jesus. Então, dito isso, a gente vai partir de um pressuposto muito importante para o Adventismo, que é o sábado. E o sábado, muita gente pega no pé dos Adventistas por causa do sábado, que o sábado foi abolido, não sei o que e tal, de que o sábado é uma coisa, é algo que foi dado para os judeus, e um monte de conversa que a gente vê, tá bom? Dito isso, os Adventistas creem a partir de Ezequiel 20:20 que o sábado ele é um sinal entre Deus e o seu povo. Você já vai entender por que eu estou falando tanto de sábado e a necessidade desse encaixe no sábado, do sábado dentro da perspectiva adventista de final dos tempos, tá bom? Olha só, já que os adventistas creem no sábado como um sinal entre Deus e o seu povo, o sábado ele é manifesto muitas vezes na Bíblia, começando lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis 2, a partir do verso 1, fala que Deus descansou, abençoou e santificou o dia do sábado. Até aí já é um negócio bem interessante, porque no sábado não tinha nenhum judeu, não tinha nenhum israelita, não tinha nenhum hebreu, ali nem Abraão tinha nascido ali, estava Adão e Eva. Nós percebemos ali no Éden o sábado como um presente de Deus para a humanidade. Eu costumo dizer que todo mundo, eu não gosto nem da palavra adora, né? Eu já dizendo adora, mas eu raramente uso essa palavra. Todo mundo gosta, porque a adoração é somente a Deus. Todo mundo gosta muito de um feriado, de um dia de folga, de um ponto facultativo. Então Deus, ele nos deu um feriado semanal, um dia de descanso semanal para você parar um pouquinho, desacelerar e dedicar esse tempo a Deus e a sua família. E um pouquinho mais adiante, lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, Deus ele lança aquele que no momento era o seu povo, tá? Que eram os israelitas, os hebreus, né? Dá para fazer uma explicação interessante sobre o que é israelita, sobre o que é hebreu, o que é judeu, mas também fica para um outro momento. E os hebreus ali naquele momento, eles recebem os 10 mandamentos, como o povo escolhido de Deus naquele momento. Então, os 10 mandamentos, eles são para aquele que se considera o povo de Deus. Tanto é que os 10 mandamentos, eles são uma regra bem simples. Não matar, não roubar, não adulterar, não falar mal dos outros, não adorar mais escultura, não tomar o nome de Deus em vão, e assim sucessivamente, honrar pai e mãe. Só que tem um fato curioso nos 10 mandamentos, que é exatamente o quarto mandamento. Porque o quarto mandamento ele é bem claro, lembra-te do dia do sábado para santificar. Em 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem teu animal, nem os teus forasteiros das tuas portas para dentro. E, meu amigo, isso causou um negócio terrível. Porque, de forma inexplicável, ou talvez até explicável, o sábado ele ganhou assim uma grande
antipatia por alguns grupos religiosos. E o malabarismo foi grande. Porque boa parte das religiões, o que elas fizeram? A galera, eles anularam, de certa forma, todo o Antigo Testamento por causa do sábado. Dá para entender o impacto que isso tem? A galera simplesmente falou que, ó, o Antigo Testamento, ele não é válido. A gente vive numa nova aliança. Curiosamente, essas mesmas pessoas usam o Antigo Testamento como referência para cobrar dízimos e ofertas nas suas igrejas, mais especificamente dízimo, que também seria algo que não teria um contexto muito afirmativo no Novo Testamento. Só que o fato é que tudo isso não foi por causa dos 10 mandamentos. Porque se você perguntar para qualquer religioso, independente da sua corrente religiosa, da sua igreja, do seu grupo, se você perguntar, é correto matar? Vai dizer, não, matar é pecado. Roubar? Não, roubar é pecado. Então a galera, de um modo geral, criou um problema com o sábado. E os adventistas abraçaram, porque os adventistas pegaram a Bíblia e abraçaram na sua totalidade. Independente de ser Novo Testamento, de ser Antigo Testamento. Lá em Timóteo, a Bíblia fala que toda escritura é útil por Deus para a repreensão, para a educação na justiça, para que todo ser humano seja habilitado para toda boa obra. Eita, Cleiton, o Apocalipse Adventista se resume somente ao sábado. Espera um pouquinho, você vai já entender isso. E partindo desse princípio da importância do sábado para o ser humano, por quê, Cleiton? Não sei. Vai para o céu e pergunta para Deus. Poderia ser o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, não sei. O porquê que Deus escolheu o sábado. Ele tem um motivo para isso. Simplesmente, algumas coisas de Deus a gente não entende. A gente aceita. E é dessa forma com o sábado. Tá bom? E aí, meus amigos, a gente percebe a importância que o sábado vai ter nos últimos dias. Porque dentro desse conceito, se nós acreditamos que o sinal, a marca de Deus é um dia, a marca do inimigo de Deus também será um dia. Então, dentro do Apocalipse Adventista, tem um fator extremamente importante, que é conhecido como decreto dominical. Cleiton, e o que é o decreto dominical? De forma bem clara, sem arrodeios, de forma direta ao ponto, o decreto dominical é a obrigatoriedade da guarda do domingo. Cleiton, e tem algum problema em guardar o domingo? Não vejo mal nisso. Na verdade, a grande maioria das pessoas já guardam o domingo, porque é o final de semana que tem aí, tal. Houve nos concílios anteriores da história da Igreja Católica, eu já falei em vídeos anteriores, houve meio que uma troca ali pelos próprios líderes religiosos há um tempo atrás, né? Alguns milênios. Tanto é que em algumas Bíblias você vai ver como um mandamento lá, guardai domingos e festas, dentro do catecismo. Mas isso, com todo respeito aos meus queridos irmãos católicos, isso não é bíblico. Bom, isso foram alterações que foram feitas e são bem simples de serem provadas e detectadas. Ok? Então, meus amigos, pegou o ponto lá? O sábado é o sinal de Deus, o sábado é a marca de Deus. Então, dentro da teologia adventista, crê-se que chegará o momento que vai ser lançado um negocinho chamado decreto dominical. Como assim, Cleiton? Vamos obrigar a guardar o domingo? Se agora estão fazendo a escala 5x2, vai que um dia não vai trabalhar dia nenhum. Meus amigos, para melhorar, ainda vai piorar bastante. Tá bom? Então, dito isso, chegará o momento, dentro da teologia adventista, em que acredita-se que haverá um negócio chamado decreto dominical, onde todo mundo será obrigado a guardar o domingo. E o problema não vai ser guardar o domingo, vai ser ter que trabalhar no sábado. Então, a partir desse momento, e aí se pergunta muita coisa, o que é a marca da besta? A marca da besta, eu lembro de 2010, estou até olhando hoje, né? Estou ficando velho, né? 32 aninhos. Para quem não lembra, em 2010 havia um negócio chamado Mondex, que seria um chip lançado pela Motorola. E de lá para cá, meu amigo, o tanto de coisa e o tanto de gente que já foi considerado besta e marca da besta não está no gibi, viu? É a marca da besta. Mas, para o adventismo, a marca da besta não é, ela será um dia. A partir do momento em que for decretado o famoso decreto dominical, a marca da besta será o dia que será estipulado para a guarda. Então, você entendeu? A marca de Deus, um dia, a marca da besta, um dia.
E aí fará a diferença, né? Entre aqueles que realmente adorarão a Deus e aqueles que adorarão a besta. Porque o final dos tempos, o grande conflito não é sobre a Terceira Guerra Mundial, que eu tratei num vídeo passado, não é sobre o Armagedon, um conflito nuclear entre Estados Unidos, Rússia, China, Coreia do Norte, Paquistão, Índia, todas as potências nucleares juntas. Não, não é isso. A última grande guerra deste mundo será um conflito travado nas nossas mentes. É uma guerra entre o bem e o mal. É uma guerra sobre adoração. E cabe pensar em que lado eu vou me posicionar. Eu costumo dizer que nós estamos sempre adorando ou a Deus ou ao diabo. Mas nós estamos sempre adorando algo ou adorando alguém. Então, a partir do momento em que aconteceu o decreto dominical, a gente vê que começou ali como se fosse, de certa forma, já tivesse ali arrebentado a bolsa. Né? A qualquer hora já pode vir o parto. Então, Cleiton, quais são os fatores que se sucederão, quase que não sai, né? Sucederão após essa assinatura ou esse decreto dominical? Então, a gente vai ver alguns fatores bem interessantes, que vai ser a grande perseguição. Lembra que eu falei para vocês que dentro da teologia pentecostal e neopentecostal há acreditam no arrebatamento secreto? Que quando chegar o momento de cair as 7 pragas, o momento catastrófico da história do planeta, os neopentecostais, assembleianos, batistas, luteranos, eles acreditam no arrebatamento, que a igreja será arrebatada e as pessoas irão subir para o céu. Os adventistas não creem dessa forma. Os adventistas creem que nesse momento a igreja vai estar na terra e passarão por dificuldades, serão perseguidos e cumprir-se-á a promessa do Salmo 91. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu redor e tu não serás atingido. E aí acredito que vai cair as 7 pragas que estão determinadas e escritas lá em Apocalipse, capítulo 16. Se tem curiosidade, dá uma olhadinha, é muita coisa terrível. Água transformada em sangue, seca do rio Eufrates, escuridão, chuva de pedras, com pedras de cerri 35 quilos caindo do céu. Então é muita coisa terrível que ainda vai acontecer. E quando a vida tornar-se praticamente impraticável, impossível de viver aqui na Terra, então virá o Filho do Homem. E aquele que há de vir virá e não tardará. Uma vinda visível e audível na nuvem do céu, onde todo olho verá. Então, neste momento, Cristo vai voltar. E com a partir do momento da volta de Jesus, aí acontece outro fator interessante, que já é pós-Apocalipse. Mas também tem uma divergência entre a doutrina pentecostal, neopentecostal e as demais. Porque nesse momento nós acreditamos num período chamado milênio, onde nós, os salvos, e aí não estou falando salvo normalmente adventista, todo aquele que realmente confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, entendeu? E for aprovado dentro de Deus, passarão no céu 1000 anos. Um período chamado milênio, enquanto algumas denominações acreditam que o milênio vai ser aqui na Terra. Mas não é tão difícil entender. Se tu ler Apocalipse capítulo 20, fica claro o ser humano para ti. Viu? Só ler Apocalipse 20 que tu vai entender. E durante esses 1000 anos, onde a gente vai estar no céu para entender, digamos assim, por que algumas pessoas foram salvas e outras não. Desfrutar de umas férias, fériasinha de 1000 anos. Aqui na Terra vai estar o diabo e os seus anjos. Ok? Terminou o período de 1000 anos. Volta todo mundo para cá novamente. Esse momento de volta. Aí a destruição final. Os perdidos ressuscitarão mais uma vez e eles serão jogados no lago que arde em fogo e enxofre junto com Satanás, seus anjos, a besta e o falso profeta. E ali terá fim ao pecado. E a terra será restaurada, assim como era na época do Éden. E a gente viverá eternamente num mundo de paz. Então, essa é a visão apocalíptica e pós-apocalíptica da Igreja Adventista. Tá bom? Eu não sei como você crê, mas eu te digo uma coisa. Independente da forma que você crê, Jesus vai voltar. Se você crê, ele vai voltar. Se você não crê, ele vai voltar do mesmo jeito. E eu costumo dizer que ficará bem claro. Antes que tudo isso se cumpra da forma que nós falamos, e da forma que nós estudamos aqui durante esse vídeo, aparecerão muitos sinais. Ficará bem óbvio sobre qual lado se posicionar. Na verdade, hoje também já não é nem tão difícil. Algumas pessoas não estão com a máscara, mas tudo revelar-se-á e tudo tornar-se claro.
Meu irmão, minha irmã, te prepara, porque está chegando o dia em que não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas velhas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21, do 4 ao 5. Que Deus te abençoe. Até a próxima.